Graça e paz, meus queridos irmãos. Seja muito bem-vindo ao canal Ministério Daniel Dantas. É um prazer, é uma honra de recebê-los aqui nesse canal. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, para que o YouTube possa impulsionar o nosso canal. Meus irmãos, que você possa me ajudar nessa divulgação aqui desse canal, para que pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para ministrar a sua vida e espero que você seja edificado, seja exortado e seja consolado pela palavra de Deus. Sem mais delongas, vamos diretamente ao texto que o Senhor colocou no meu coração. É uma palavra até que interliga com a última palavra, o último vídeo que eu coloquei. Está registrado em Mateus, no capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 24 ao 29, que diz assim: Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade. Veja bem, meus amados, essa palavra, para a gente compreender aqui essa palavra, a gente tem que voltar um pouquinho aqui, que é a partir do capítulo 4. Quem acompanhou o vídeo passado, eu ministrei sobre a tentação de Jesus. Jesus no deserto jejuou 40 dias e noite, foi tentado pelo diabo e venceu pela palavra. Após ele sair do deserto, ter vencido o diabo, ele começa a pregar então: arrependei-vos, pois está chegado, está próximo o reino dos céus. Ali ele chama os seus primeiros discípulos, cura alguns enfermos ali na Galileia, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades entre o povo. E a fama de Jesus se espalhou por toda a Galileia, que no capítulo 4, no versículo 24, diz que a fama de Jesus se espalhou por toda a Síria. E da Galileia até a Síria dá por volta de uns 200 quilômetros nas estradas de hoje. Essa é uma pesquisa atualizada. Uns 200 quilômetros, e pessoas que ouviram Jesus iam até Jesus para ver os seus milagres, para ouvir a sua palavra. Aí vamos para o capítulo 5, para a gente começar a compreender esses textos que eu li. No capítulo 5 é aquela passagem bem famosa lá sobre o Monte das Bem-aventuranças. Jesus começa a ensinar um povo da maneira que tem que tomar a sua vida, que tem que caminhar, a forma de agir, de se comportar, de ter um bom testemunho, para que sejamos conhecidos como servos, como filhos de Deus. E ele começa no capítulo 5, no Monte das Bem-aventuranças, dizendo: bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus começa um ensinamento nesse monte ali, e muita gente está ali ouvindo esse homem falar, esse homem que estava realizando milagres. Nós precisamos entender que entre Malaquias até a vinda de Jesus, teve por volta de 400 anos de silêncio de Deus.
onde Deus não levantou mais nenhum profeta, mais ninguém para falar, para profetizar. Então o povo estava um povo perdido, corrompido, um povo que se prostituiu com os deuses, com má ensinamento. Os sacerdotes da época estavam tudo corrompidos pelo seu poder, a política do tempo. Os romanos entraram em Jerusalém, começaram a dominar e estava se instalando há 200 anos antes de Cristo, se instalou o período grego, que nós sabemos que o Antigo Testamento era tudo em hebraico, o povo de Deus é chamado hebreu, né? Mas o pessoal grego entrou ali com muita força para tentar tomar, porque sabia da fama de Jerusalém, do Deus de Jerusalém, e se aproveitaram dessa fama dele para tentar tomar um poder ali político nesse tempo. E o povo estava totalmente corrompido, o povo já não via mais profetas, já não via mais milagres, e chega um Jesus pregando sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, pregando milagres, porque aquele que chora será consolado. Jesus pregando tudo ao contrário, os últimos serão primeiros. Aquele que tem que se alegrar com o que se alegra, e chorar com o que chora, e vários ensinamentos que eu vou decorrer aqui para a gente poder entender sobre a construção da casa sobre a pedra, para que quando os rios vier, não derrube a sua casa. Veja que Jesus diz que os seus discípulos são todos aqueles que seguem seus ensinamentos, todos aqueles que obedecem os seus ensinamentos, são considerados como sal da terra e luz do mundo. Há um pregador que eu não lembro o nome dele agora, acho que é da Batista Lagoinha, lá de Miami, que eu nunca esqueço de um vídeo que eu vi dele, ele falando que o sal aqui não é apenas para dar o sabor na refeição, na comida, mas também para dar sede. Então nós, sendo sal do mundo, sendo sal desse mundo, nós temos que, através do evangelho, dar sede às pessoas, através do nosso sal, pregando o evangelho, que as pessoas venham ter sede de Jesus, sede dos mandamentos de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, para que tenham uma vida transformada, uma vida edificada sobre a rocha, uma casa verdadeiramente edificada sobre a rocha, onde a gente tem a vida transformada, onde a gente tem uma vida de paz, mas também tem aflições. Lembrando que Jesus disse que nesse mundo tem aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu, Jesus, ele falando, eu venci o mundo. Então nós precisamos ser o sal dessa terra, nós precisamos ser a luz desse mundo, e a luz manda embora todas as trevas. Então se você é luz, meu amado, minha amada, que está me ouvindo agora, aonde você chegar, as trevas têm que ir embora em nome de Jesus, porque você é luz, você é representante da luz, você é representante do reino de Deus. Então aonde você chegar, aonde você estiver ministrando, as trevas têm que sair. Tem que sair imediatamente, porque você é luz de Jesus nessa terra. Você é sal, você vai tornar sede às pessoas. Então, seja sal, seja luz, dê sede, expulse as trevas, em nome do Senhor Jesus. Jesus ensina que nós temos que... Jesus ensinou também que ele não veio abolir a lei, mas veio cumpri-las. Jesus fala acerca do homicídio, não matarás. Jesus diz que a gente ouviu na lei, né? Não matarás, e quem matarás está sujeito a julgamento. Mas Jesus diz algo importante aqui, no versículo 22 do capítulo 5. Que ele diz que se, porém, nós, sem motivo algum, apenas se irá contra o seu irmão, já estará sujeito a julgamento. E às vezes o irmão fala alguma coisa que a gente não gosta, talvez de forma sem querer, sabe? De forma inocente, a gente se ira pelo aquele irmão, a gente já está sujeito a julgamento. Então veja a importância de compreender os ensinos de Jesus. Ele diz, portanto, se trouxer a tua oferta ao altar e se lembrar que você tem algo contra o teu irmão, deixa a oferta aqui, para com a tua oferta, vai até teu irmão, pede perdão a ele, depois volta e entrega a tua oferta no altar. Ou seja, Deus prefere que a gente esteja em comunhão com nossos irmãos, em comunhão com aqueles que dividem a mesma fé, que protestam a mesma fé, do que a nossa oferta. Ele precisa que nós tenhamos paz uns para com os outros, que tenhamos paciência, comunhão uns para com os outros.
Jesus ensina a respeito do adultério. Jesus ensina a respeito do divórcio, sobre os juramentos. Não jurais sobre os céus, porque é o trono de Deus, nem jurais pela terra, que é o estrado dos seus pés, nem jurais por Jerusalém, que é a cidade do grande rei Jesus. Jesus ensina sobre coisas da lei, olho por olho, dente por dente. Jesus diz: não resistais ao homem mau. Se alguém te bater a face direita, oferece-lhe também o outro lado da face. Veja que Jesus está falando assim: você não precisa responder à altura aquilo que as pessoas te fazem. Se tu és xingado, você não precisa xingar de volta. Oferece o outro lado da face. Entendeu? Você não precisa bater de volta, você não precisa humilhar de volta, você não precisa virar as costas de volta para aqueles que fazem isso para você. Porque bem-aventurado são aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Lembra? Volta às bem-aventuranças e vai lembrando. Bem-aventurados puros de coração, que depois verão a Deus. E quando você faz isso, quando você não devolve na mesma moeda, quando você não paga o mal com o mal, você é bem-aventurado por isso. Porque você sofre perseguição, injúria por amor a Deus. Jesus ensina sobre o amor aos inimigos. Ele diz no versículo 43 do capítulo 5 ainda: ouviste o que foi dito, amarás o teu inimigo e odiarás, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Jesus, porém, diz: amai-vos os seus inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aí eu te pergunto, você tem feito isso nesses dias? Sabemos que às vezes tem pessoas que impedem o teu crescimento. Tem pessoas que te invejam pelo teu crescimento. Tem pessoas que não aceitam que Deus está te levantando num lugar como profeta, como um pregador do evangelho, e tenta barrar o teu ministério. Mas você tem que orar por essa pessoa. Talvez ela faça isso por não compreender o seu próprio chamado, ou por não compreender que é Deus que está te levantando, Deus que está te erguendo como um mensageiro do evangelho, com muita graça, com muita unção, com conhecimento. Nós precisamos orar, que às vezes muita gente faz isso por não saber, não conhecer a palavra de Deus. E aquilo que Deus já preparou para você, que já determinou para você, não há ninguém que impeça. Que a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Jesus, no capítulo 6, ensina sobre a prática da justiça. Guardai-vos de praticar vossas obras diante dos homens, para ser vistos por eles. Se fizestes, não terei recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas das sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Quando você, porém, for dar esmola, que não saiba a tua mão esquerda o que tua mão direita fez, para que a tua esmola seja dada secretamente, então teu Pai, que te vê em secreto, te responderá. Jesus ensina sobre a oração modelo, a mais conhecida: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nós entendemos aqui e aprendemos que é preciso perdoar, porque se a gente não perdoar, Deus não nos perdoa. Nós pedimos o nosso pão de cada dia para não se preocupar com amanhã, não ficar ansiosos pela manhã, porque Deus cuida. O próprio Jesus disse que se Deus alimenta os pássaros, as aves do céu, quanto mais a nós que somos filhos. Não nos vai deixar a gente passar necessidade? Claro que não. E a necessidade do perdão, pois, versículo 14 do capítulo 6, pois se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas.
Jesus ensina sobre o jejum, Jesus ensina sobre os tesouros no céu. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai, porém, os seus tesouros no céu, aonde nem a traça, nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não roubam, nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Veja que incrível isso. Às vezes, eu falo isso, mas é lícito a gente buscar conquistar as nossas coisas terrenas aqui, conquistar uma boa casa, um bom carro, mas nós não podemos colocar o nosso coração, depositar nossa fé do nosso coração só nessas coisas. Nós precisamos entender que nosso coração tem que estar no céu, tem que estar lá em cima. O nosso coração nosso tesouro tem que estar lá, a nossa esperança tem que estar lá. Paulo diz lá em Colossenses no capítulo 3 que a gente tem que olhar para as coisas do alto, aonde Cristo está. Porque se a gente ressuscitou com Jesus, junto com Jesus, nós precisamos olhar para o alto. Às vezes a gente fica preso, a gente perde tempo com as coisas da terra. É lícito conquistar, é lícito, mas a gente não pode fazer isso no nosso primeiro plano. Nosso primeiro plano tem que ser o reino de Deus e a sua justiça. O nosso primeiro plano tem que ser os céus. O nosso tesouro tem que estar guardado nos céus. Então, se você está, talvez até mesmo com seu coração aflito por conta de coisas que você traçou para conquistar e ainda não conquistou, acalma o teu coração, você vai conseguir conquistar, mas coloca o teu coração ligado aos céus, coloca o teu tesouro lá, coloca lá que eu tenho certeza que você vai conquistar as coisas que você tem para conquistar, você vai conseguir alcançar, na verdade, as promessas de Deus vão te alcançar, porque você já mudou, você já virou uma chave dentro de si, onde o seu tesouro vai estar no céu. E as promessas que Deus te fez para viver aqui na terra, você vai viver, elas vão chegar até você. Jesus fala sobre a luz e as trevas, diz que a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grande são essas trevas. Uma coisa muito interessante que Jesus também ensina no capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Entra um pouco sobre essa fala minha dos tesouros, porque a gente perde muito tempo, às vezes, muito cristão. Infelizmente, hoje a gente vê na internet muitas igrejas que só prega riquezas, que só prega conquistas, que só prega você vai vencer, o primeiro lugar do pódio é seu. Eu não gosto desse tipo de mensagem. A mensagem tem que ser do evangelho, é buscar ao reino de Deus. O que tiver de ser acrescentado, vai ser acrescentado. Eu gosto de profetizar bênçãos do Senhor, mas o reino é mais importante. Tem bênção maior do que chegar diante de Deus e Deus dizer: entra, meu filho, vem descansar aqui por toda a eternidade junto comigo. Tem bênção maior que essa? Tem riqueza maior que essa? De você passar pelos portões celestiais com a sua salvação e você receber ali de Jesus, do próprio Jesus, a recompensa naquele grande dia do tribunal de Cristo, quando a sua igreja for arrebatada. Todos aqueles que serviram a Cristo por amor, firmes, constantes, servindo a Jesus ali, sofrendo perseguições pelo Evangelho, sendo um pobre de espírito, sofrendo injúrias, tendo fome e sede de justiça. Jesus vai chegar, vai te dar uma coroa cheia de pedras como a tua recompensa. Então, se você tá buscando a Deus numa barganha de querer algo em troca, de querer receber em troca algo de Deus, porque veja bem, a oferta, o dízimo é uma fidelidade do homem para com Deus, de tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos. A oferta é uma forma de gratidão, de adoração a Deus, em mostrar que nós não servimos a riqueza, que nós não temos como Deus a riqueza, o dinheiro. Então, veja que essa grandeza dessa palavra, que não se pode servir a Deus e a riqueza, outras traduções chama a riqueza de mamon. Então, sirva a Deus, não barganhe com Deus. Deus não é Deus de barganha, Deus é Deus de propósito, de voto. Faz um voto com Deus. Está precisando de uma providência financeira? Faz um voto com Deus.
Agora faça e cumpra, porque a Bíblia também diz que Deus não gosta de voto de tolos, aqueles que fazem um voto e dão uma de doido, esquecem do voto e não cumprem. Mas está precisando de uma providência financeira, uma providência divina, faz um voto com Deus. Prova a Deus. Malaquias 3,10 diz: trazei o dízimo à casa do tesouro e provai-me, me prove, se ele não vai abrir as janelas dos céus e derramar uma chuva de bênçãos sobre a sua vida. Não andeis ansiosos. Por isso vos digo, versículo 25 ainda no capítulo 6. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há de vestir. Não é a vida mais importante que o alimento e o corpo mais importante que as roupas? Aqui ele fala sobre as aves dos céus que não plantam, não semeiam, mesmo assim, não ajuntam celeiro, mesmo assim o Pai Celestial as alimenta. Quanto mais a nós, será que a gente não vale muito mais que as aves do céu, do que os animais? A gente consegue compreender isso lá no Gênesis, lá quando Deus foi criar todas as coisas, ele falava: terra, produza árvores, mar, produza seus peixes, até produziu animais. Mas quando ele foi criar a nós, ao homem, quando ele foi criar Adão, ele falou assim, tá lá no texto: façamos nós, Pai, Filho e Espírito, façamos nós o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele vai dominar sobre toda a terra. Veja que Deus, ele decidiu colocar as mãos no pó da terra, formou o homem ali, soprou sobre suas narinas o seu espírito, o Ruach. Ruach é o espírito em hebraico, que significa o vento, sopro de vida, o ar. Então a gente vê que Deus alimenta as árvores quanto mais a nós. A Bíblia também diz que o justo não mendigará o pão, nem a sua descendência passar fome. E às vezes se preocupamos tanto com aquilo que a gente há de comer amanhã, depois de amanhã. Então, saiba que Deus é aquele que cuida de você. Saiba que Deus é aquele que te guarda. E diz aqui no versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O juízo pertence a Deus, não julgueis para não ser julgados. Pois com o juízo com que julgar sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido vos medirão a vós. Não dei aos cães as coisas santas, nem as suas pérolas aos porcos. Veja que você tem algo valioso sobre a sua vida e você não precisa lançar aos porcos o seu valor. Tudo aquilo que Deus fez na tua vida, você não precisa lançar aos porcos, não precisa perder para o inimigo aquilo que Deus fez na sua vida. Jesus fala dos dois caminhos: entrai pela porta estreita, pois larga e é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são as que encontram. Veja que Jesus diz aqui que espaçoso e grande é o caminho que leva para a perdição. Nós vemos, eu falei um pouco na mensagem anterior do vídeo passado, que para a gente receber a condenação junto com Satanás e seus demônios, nós pagamos tudo. Bebida é pago, prostituição é pago, tudo aquilo que não presta, que vai levar você para longe de Jesus, é pago. Mas o reino de Deus é de graça, só que a porta é estreita. A porta é estreita, é difícil, não é fácil. Jesus ensina sobre os falsos profetas que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Ficais então atentos a esses devoradores, que eu fiz uma pequena fala sobre eles, que pregam isso, pregam aquilo, mas esquecem do evangelho de Jesus. Então essa série de ensinamentos que Jesus faz, se eu não me engano, são 22 ensinamentos, desde que ele chega no Monte das Bem-aventuranças até essa última fala dele aqui, sobre construir a casa sobre a rocha. Veja que não é fácil, não é simples esse fato de vou construir minha casa sobre a rocha. Não, você tem que analisar todos os materiais dessa construção.
você tem que analisar que Jesus te dá uma série de materiais, uma lista de materiais que você precisa adquirir para conseguir construir a sua casa sobre a rocha. Não é simples assim de eu chegar e falar, minha casa é construída sobre a rocha. Então, pode vir rio, pode vir tempestade e vai bater sobre essa minha casa e minha casa não vai cair. Não, não é assim. Você precisa pegar esses materiais que a Bíblia te dá, essa lista de materiais. Você precisa ir até o grande engenheiro, que é o nosso Deus, e fala, Senhor, eu tô com essa lista aqui e eu preciso alcançar cada uma delas para construir a minha casa. Veja que na minha camisa aqui, eu vou levantar para você poder ler. E tá escrito aqui, ó. Decisões decidem destinos. Essa camisa aqui é o nosso slogan da nossa igreja, aonde a frase já é clara: decisão decide destino. A tua decisão vai decidir o teu destino final. Então, você tem a lista. Eu te expus aqui uma lista do material de construção para construir uma casa sobre a rocha chamada Jesus Cristo, a pedra angular. Então, Jesus vem e diz nos textos que eu li: aquele que ouvem estas minhas palavras, essas palavras todas que eu falei para você, e as pratica, são aqueles que constroem a casa sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem essas palavras e não pratica, são igual o homem insensato, que não construiu a sua casa sobre a rocha. Então entenda que é preciso colocar em prática a palavra de Deus, a palavra de Jesus, para que você consiga construir a casa sobre a rocha. E o segredo está aqui, ó. Bíblia Sagrada. Essa minha Bíblia aqui está um pouco surrada. Já tem 7 anos de uso. Eu gosto muito dela, que tem todas as minhas anotações aqui. E é ela a minha lista de material de construção, onde eu construo a minha casa sobre a rocha, onde eu construo a minha vida em Deus. Então você tem que fazer a mesma coisa e construir a sua casa sobre a rocha. Amém? Então que Deus abençoe a você nesse momento. Obrigado por estar até agora aqui comigo, ouvindo essa palavra. Eu tenho certeza que Deus falou com você através dessa palavra. Eu tenho certeza que você vai compartilhar com alguém que você acha que precisa ouvir uma palavra como essa. Uma palavra sobre o Evangelho do Senhor Jesus, do Reino do Senhor Jesus. Então, que se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor. Eu te peço esse favorzão para que a gente possa crescer no YouTube e alcançar muitas vidas com a pregação do Evangelho, do Reino de Deus, para que seja expansivo através do meu canal do YouTube, tá bom? Deixe o seu like, comente, compartilhe. Eu agradeço aqui pela sua presença aqui no nosso canal. E agradeço de coração mesmo. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, logo mais estarei postando mais alguns vídeos. Tchau, tchau, um abraço.